Olá, tudo bem? Estamos nós aqui para mais um Enem Sem Segredo. Hoje, no vídeo de história, nós vamos abordar o bicentenário da independência do Brasil. Eu sou o Fabrício e esse é o meu colega Silvio. E aí, Fabrição, beleza, cara? Prazer estar aqui com você mais uma vez, para levar um pouquinho de conhecimento, né, discussão pessoal aí. E estamos juntos para abordar de forma rápida e objetiva algumas pequenas polêmicas a respeito desse bicentenário. Bom, o Brasil passou por um período chamado de Joanino durante 13 anos, onde o pai de Dom Pedro aqui viveu fugindo de Napoleão Bonaparte parte desse período. Quanto mais tempo João ficou, mais próximo da independência o Brasil também ficou. Então parte do processo de independência passa por Dom João. Só que Dom João foi embora em 1821, né, Silvio? O regresso de João fez com que ficasse aqui no Brasil o seu filho mais velho, o Pedro. Então a gente entende de 1821 para 1822 como a caminhada final da independência. Mas será que a gente ficou realmente independente em 1822? Será que Pedro, um português deixado aqui pelo pai como príncipe regente, tinha condições de sozinho fazer essa independência, Silvão? Boa pergunta, hein, Fabrício? Boa pergunta. Inclusive, o coração do rapaz está aí, né? É uma coisa meio tétrica, mas o coração dele está aí. Isso tem chamado a atenção. De qualquer forma, está chamando a atenção para o bicentenário, apesar de eu não gostar muito do método, mas está chamando a atenção. Eu queria chamar a atenção duas coisinhas, além do Pedro em si, duas personagens, vamos dizer assim. Primeiro, a participação da Leopoldina, Fabrício. Esposa. Nesse processo, né? Ali você tem entre 21 e especialmente em 22, já às vésperas. Leopoldina, para alguns pesquisadores, se mostrou assim uma estadista. Inclusive, no dia 2 de setembro, né, ela convocou um Conselho de Estado e declarou ali que estaria aceitando a independência do Brasil. A Leopoldina primeiro. Então, eu queria chamar a atenção para ela, uma pessoa que dizem os pesquisadores, mais uma vez, até fazia vistas grossas para muita coisa que Pedro fazia, meio na surdina, né? Bastante e tal. E também, meus amigos, chamar a atenção para um outro evento de agosto, no mês de agosto, quando a nossa independência foi declarada numa loja maçônica no Rio de Janeiro, a loja Comércio e Artes, dia 20. Né? Então é bom lembrar que o Pedro foi iniciado na maçonaria com esse intuito, já entre os poderosos, para declarar a nossa independência. Isso foi feito no dia 7, né? O Pedro esteve na casa de um amante dele e tal, em tese, sob as vistas grossas da Leopoldina, e seguiu depois para São Paulo, no famoso dia 7, em que ele não estava muito bem. Sob pressão das cortes portuguesas, né, Pedro dá uma parada para reajustar o gastrointestinal e ele recebe uma carta, ele recebe um correio do Paulo Bregaro, dizendo que era preciso naquele momento declarar a nossa independência. As cortes pressionavam, chamavam de menino, e ele disse que não era menino. Nesse momento ele dirige-se a São Paulo, onde declara oficialmente a nossa independência, com toda pompa e circunstância, mas lembrando sempre, Pedro não é único, não é uma pessoa só que declara a independência, há um processo, né, é bom a gente lembrar de outros eventos. Logo depois, que é muito importante ressaltar, não adianta você falar que é independente. É muito fácil falar que eu sou independente, se o outro não reconhece, né, Fabrício? Claro. Se o outro não reconhece, eu não vou ser independente, se não me veem assim. E para isso é fundamental que, mesmo atendendo a interesses pessoais, os americanos reconhecessem a nossa independência em 1824, dentro da doutrina Monroe, né, os meninos. Na sequência, o México, logo depois Portugal, que recebeu uma graninha, exigiu uma graninha para reconhecer a nossa independência, e Dona Inglaterra também, depois que nós renovamos os acordos comerciais, em que a Inglaterra foi super, mega privilegiada, a Inglaterra também reconheceu nossa independência. Não é isso, Fabrício? Sim. Falei alguma bobagem, querido? Não, nenhuma. O Silvio deixou bem claro pra gente que o processo de independência ele é muito mais complexo do que um grito às margens de um riacho. Nós temos, né, uma série de fatores. O Brasil tinha uma estrutura para se tornar independente? Sim, já possuía. O fato de atingirmos a independência passa a depender do reconhecimento externo. Esse reconhecimento externo com Portugal não teve guerra, como o Silvio falou, envolveu um acordo financeiro que vai pesar no futuro bastante. Lembrando que João, quando foi embora em 1821, deu uma limpada no banco, o que já deixou as finanças públicas brasileiras bem abaladas. Então a gente já entra com dívida. Por isso é comum muita gente dizer que nós nos tornamos independentes politicamente, mas economicamente não. O tempo passou e o primeiro reinado foi extremamente conturbado. Tivemos uma guerra contra a Argentina pela Cisplatina e chegamos a uma fase onde se somaram crises política entre brasileiros e portugueses, disputando espaço na corte, e uma crise econômica profunda. Assassinato. Em meio a isso, né, Pedro se torna intolerante, né, Pedro aplica censura à imprensa, temos o assassinato, né, que o Silvio está citando, né, do jornalista Olíbero Badaró,
E aí o Pedro se envolve em uma outra crise, que é a crise dinástica portuguesa, onde ele vai ser o Pedro IV e vai lutar contra o próprio irmão Miguel pelo trono da filha Dona Maria, futura Dona Maria II. Isso faz com que nós tenhamos 2 dias setes nessa história. O 7 de setembro de 1822, quando Pedro simbolicamente proclama a independência, e o 7 de abril de 1831, quando Pedro abdica ao trono e volta para a Europa para nunca mais pisar no Brasil. Pedro vai vencer o irmão Miguel, vai coroar a filha em Portugal e vai ter certeza que o seu filho Pedro II vai reinar no Brasil. Ele morrerá com 35 anos, na mesma cama que nasceu no Palácio de Sintra, com a certeza de que seus filhos estavam no trono. Mais que isso, ele vai pedir para que o seu coração fique na cidade do Porto. Por isso, há cerca de 50 anos, o Brasil pediu os restos mortais de Pedro. Portugal cedeu de Pedro, de Dona Leopoldina e de Dona Amélia. Só que agora, no bicentenário, 50 anos depois, nós estamos recebendo por empréstimo essa mórbida relíquia. Realmente, como eu disse, é Pedro. uma coisa tétrica. Mas se chama a atenção do brasileiro para isso, para a nossa independência, está valendo. Mas poderia ser de outra forma. Interessante ressaltar, para encerrar minha fala, que em Portugal, voltando a Portugal, num esquema meio estranho, né, disputando o trono com o próprio irmão, Pedro ele passa a ser reconhecido mais que no Brasil, inclusive, né? Ele é mais reconhecido, mais respeitado em Portugal do que o rei soldado, exatamente. Por isso ele até pediu, pelo carinho que ele tinha pela cidade do Porto, que o coração lá ficasse. E está aqui, né? Pedro IV em Portugal, mais reconhecido que o Pedro aqui. Foi muito importante a participação dele, claro, foi fundamental, apesar do autoritarismo, da arrogância de Pedro, mas é bom lembrar de outros personagens. Lembrar da Leopoldina, lembrar do Zé Bonifácio, lembrar da maçonaria, para não ficar parecendo que o mundo vive de mitos e heróis. Não. É isso aí. Ok? Valeu, moçada. Até a nossa próxima dica. Esse foi mais um Enem Sem Segredo. Valeu. Até. Valeu, Fabrição. Isso, vamos.